Antes de começar o vídeo, já faz aquele favor para fortalecer o canal. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda demais o YouTube a entregar esse vídeo para mais gente e me incentiva a continuar trazendo casos reais com pesquisa séria a respeito às vítimas. Hoje a gente vai falar de um dos casos mais revoltantes da história recente do Brasil. O ex-médico de fertilização que virou símbolo de abuso de poder, o caso Roger Abdelmaci. Eu vou te explicar quem ele era, como ele ficou famoso, como as denúncias começaram, por que demoraram tanto para ser ouvidas e como ele foi condenado. Fugiu do país e foi preso de novo e acabou em Tremembé, como provavelmente você deve ter visto na série. Se não viu, vai dar uma olhada na série que fala um pouquinho do que foi esse cara, mas continua aqui no vídeo que eu vou te trazer os fatos do que realmente foi esse cara. Para começar, quem é Roger Abdelmaci, do interior de São Paulo, ao médico da fertilização? Para entender o tamanho da queda, a gente precisa entender primeiro quem era esse cara antes de tudo estourar. Roger Abdelmaci nasceu em 3 de outubro de 1943, em São João de Boa Vista, interior de São Paulo. Filho de comerciantes de origem libanesa, foi aquele aluno considerado bom de estudo. Passou direto em medicina na Unicamp e se formou em 1968. Depois de formado, se especializou em urologia e já nos anos 70 e 80 começou a se aproximar da área que transformaria a carreira dele, a reprodução humana assistida. Quando os primeiros casos de fertilização in vitro começaram a chamar a atenção no mundo, se junta a outro médico, Milton Nakamura, para trazer essa técnica para o Brasil. O parceiro tinha um foco mais humanitário, de ajudar casais. Roger, segundo perfis publicados depois, via ali uma chance de ficar famoso e rico. Com o tempo, a parceria se rompe. Abdelmaci abre a própria clínica em São Paulo, numa área nobre, e vira um dos pioneiros da fertilização in vitro no país. Ao longo de cerca de 12 anos, a clínica atribuía a si mais de 2.500 bebês de proveta, algo em torno de 1/3 dos casos do Brasil na época. Essa fama leva o nome dele para a TV, revistas e colunas sociais. A clínica atendia esposas de celebridades e políticos, mulher de ex-presidente, de jogador famoso, apresentadores, senadores. Um dos casos mais divulgados foi o do apresentador Gugu Liberato, que teve filhas gêmeas por fertilização. O apelido que grudou nele foi Médico das Estrelas. Publicamente, a imagem era de um médico empenhado em realizar o sonho da maternidade e da paternidade. Nos bastidores, porém, outra história estava se formando. A clínica de Roger Abdelmaci funcionava num prédio moderno, com salas confortáveis, equipamentos de ponta e uma estrutura voltada para pacientes de alta renda. Ele cobrava caro, selecionava quem ia atender, os números de sucesso como vitrine, tudo por um bebê. Era praticamente um lema, segundo os perfis publicados depois. Os tratamentos de fertilização envolvem etapas delicadas, como o uso de sedativos e anestésicos em procedimentos como coleta de óvulos e implante de embriões. As pacientes entravam em um contexto de muita confiança. Eram mulheres em situações emocionalmente vulneráveis, tentando engravidar depois de anos de frustração, dependendo de um médico que se apresentava como referência máxima no Brasil. É exatamente nessa combinação de poder, vulnerabilidade e confiança que os crimes iriam acontecer. Segundo as denúncias, Abdelmaci aproveitava um momento em que os pacientes estavam sedadas ou sob efeito de medicamentos dentro da clínica para praticar atos de violência sexual. Por muitos anos, esses relatos ficavam isolados. Uma paciente se queixava aqui, outra desabafava ali, mas esbarrava sempre na mesma barreira. Quem vai acreditar em mim contra o médico das estrelas? Tinha medo de não serem levadas a sério, medo de destruir o próprio sonho de ser mãe, medo do peso social de denunciar alguém tão protegido. Em alguns casos, quando algumas mulheres chegaram a procurar a polícia, ouviram que seria difícil provar algo contra um médico tão renomado. Esse silêncio só começou a ser quebrado de verdade anos depois, de um jeito muito típico dos anos 2000, pela internet. E aí vem o começo do fim. Em 2006, numa época em que o Orkut era a principal rede social do Brasil, uma usuária anônima criou uma comunidade para denunciar abusos sofridos na mão de Roger Abdelmaci. Ela usava um perfil falso e relatava ter sido violentada durante um atendimento. Essa comunidade começou pequena, mas rapidamente outras mulheres começaram a aparecer, contando histórias muito parecidas. O mesmo tipo de procedimento, a mesma situação de sedação, o mesmo padrão de toque indevido e violência dentro da clínica. A mesma sensação de confusão e culpa depois. Em pouco tempo já havia dezenas de relatos.
mas ainda era só a internet, sem conexão direta com polícia ou Ministério Público. A virada acontece em 2008 para 2009, quando parte dessas vítimas resolve formalizar as denúncias. A promotora Kenarik Bojiquian e outros integrantes do Ministério Público de São Paulo passam a ouvir essas mulheres. Algumas chegam com advogados, outras chegam em grupos, buscando força coletiva para enfrentar o medo. Em 2009, o caso explode de vez na imprensa. Já havia mais de 60 denúncias de mulheres de vários estados, todas ex-pacientes da clínica, com relatos semelhantes de violência sexual cometida durante consultas e procedimentos. E aí, o médico das estrelas é obrigado a se pronunciar. E aí vem a reação do médico. Diante da avalanche de denúncias, Roger faz aquilo que muitos acusados poderosos fazem. Tenta desqualificar as vítimas e criar uma explicação técnica que o coloque como inocente. Publicamente, ele alegou que as pacientes estavam sofrendo alucinações sexuais provocadas pelo anestésico Propofol, usado no momento do implante dos embriões, e que tudo não passava de conspiração de concorrentes e de clientes insatisfeitos. A postura foi de negação total, mas paralelamente, a polícia e o Ministério Público começaram a aprofundar a investigação. A Polícia Federal chegou a grampear telefones e interceptar mensagens de texto do médico. Em conversas com o próprio psiquiatra, ele se referia a si mesmo como grande comedor, sugerindo uma postura de orgulho em relação ao comportamento sexual, o que ia na direção oposta da imagem pública de médico acima de qualquer suspeita. Com cada nova vítima aparecendo, a denúncia deixava de ser um caso isolado para ser um padrão. Em 17 de agosto de 2009, a Justiça de São Paulo decreta a prisão preventiva de Roger Abdelmaci. Ele é preso e essa foi a primeira grande queda de imagem. O médico que vivia em manchetes de milagre de fertilização agora aparecia nas manchetes como acusado de crimes sexuais em série. Mas a prisão dura pouco. Em 24 de dezembro de 2009, ele é solto por decisão do então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, que concede habeas corpus, revogando a preventiva. Roger passa o Natal em casa e isso gera uma sensação de impunidade em parte da opinião pública. Mesmo solto, o processo segue. Em 23 de novembro de 2010, vem a primeira grande sentença. Em 23 de novembro de 2010, a juíza Kenarik Bojiquian, da 16ª Vara Criminal de São Paulo, condena Roger Abdelmaci a 278 anos de prisão. A sentença leva em conta 52 crimes, entre estupro e atentado violento ao pudor, contra 37 pacientes, cometidos em sua clínica entre 1995 e 2008. Na época, o Código Penal ainda diferenciava estupro de atentado violento ao pudor. Essa divisão só mudou com a Lei 12.015 de 2009. Então, ele foi condenado pelas duas modalidades, de acordo com o tipo de ato cometido. A pena de 278 anos tinha um peso simbólico enorme, mas todo mundo sabia que, na prática, o limite máximo de cumprimento previsto na lei era de 30 anos, teto que depois foi elevado a 40. Mais tarde, em recursos, essa pena seria recalculada para 181 anos, sem alterar o reconhecimento da responsabilidade pelos crimes. Mesmo condenado, Roger consegue de novo o direito de recorrer em liberdade, também por decisão liminar em habeas corpus do STF. E é aqui que começa o capítulo da fuga. Condenação nas costas e ainda respondendo em liberdade, começam a surgir notícias de que Roger poderia estar tentando renovar o passaporte e preparar uma possível fuga. Diante desses indícios, a Justiça Paulista ordena novamente a sua prisão, mas quando a polícia vai cumprir, ele já não está mais no Brasil. A partir daí, ele entra na lista de foragidos mais procurados. Passa a figurar entre os 25 criminosos mais procurados pela Polícia Civil de São Paulo. Seu nome entra em listas da Interpol. A primeira suspeita indicava que ele teria saído do Brasil pela fronteira com o Paraguai, seguido para o Uruguai e com o passaporte falso, ido para o Líbano, país que não tem tratado de extradição com o Brasil. Só que, na prática, o que se descobriu depois é que ele nunca foi tão longe. Roger ficou mesmo foi no Paraguai, vivendo em Assunção, com a esposa Larissa Maria Sacco e os filhos gêmeos do casal, usando o nome falso de Ricardo Caran Galeano, ou Ricardo Galeano, apresentado como um empresário paraguaio. Investigações e reportagens mostraram que uma rede de apoio financiava essa vida. Pessoas ligadas a ele teriam ajudado na manutenção do padrão de conforto, aluguel, escola de filhos, tudo fora do Brasil, enquanto ele era oficialmente um fugitivo da justiça. Isso durou mais de 3 anos. Em 19 de agosto de 2014, às
13 horas e 25 minutos, a Polícia Federal Brasileira, em parceria com autoridades paraguaias, finalmente prende Roger Abdelmaci, em Assunção, nas proximidades da escola onde deixava os filhos. Ele ainda tentava se passar pelo tal empresário, mas a identificação foi confirmada. No dia 20 de agosto de 2014, ele chega ao Brasil sob custódia e é encaminhado para a Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. A mesma Tremembé que hoje é conhecida como Presídio dos Famosos. Dali em diante, começa a fase de cumprimento efetivo da pena. Aos poucos, a justiça vai julgando recursos, recalculando penas, mas sempre mantendo o núcleo. Crimes reconhecidos, pena em regime fechado. Depois que ele já estava preso, a defesa de Roger passou a insistir em um argumento: idade avançada e mais problemas cardíacos. Com isso, começou uma longa sequência de pedidos de prisão domiciliar humanitária. Alguns chegaram a ser aceitos por decisões pontuais, outros foram revogados em seguida. Decisão de 2017, em 29 de setembro de 2017, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, concede decisão autorizando Roger a cumprir o restante da pena em prisão domiciliar, levando em conta o quadro clínico de problemas cardíacos e a idade. Essa decisão causou enorme revolta na opinião pública, principalmente entre as vítimas, mas teve curta duração. Em 13 de agosto de 2019, a mesma domiciliar é revogada. Aparecem suspeitas de que o ex-médico estaria manipulando exames, usando medicamentos antes dos testes para agravar artificialmente os resultados e tentar convencer a justiça de que a sua situação de saúde era mais grave do que realmente era. A partir daí, as cortes superiores endurecem. Em outubro de 2021, o STJ mantém decisão que revogou a prisão domiciliar, afirmando que não havia condição excepcional que justificasse mantê-lo em casa, já que ele tinha acesso a tratamento dentro do sistema penitenciário. Em novembro de 2021, Roger é transferido para o Hospital Penitenciário do Estado de São Paulo, após decisão do STF, justamente por conta de risco cardiovascular. Mesmo assim, a regra não muda. Ele segue formalmente em regime fechado, ainda que em ala médica. Nos anos seguintes, a defesa continuou pedindo prisão domiciliar humanitária, alegando risco de morte súbita. Em 2024, por exemplo, houve um novo pedido com esse argumento, amplamente noticiado na imprensa, até onde as últimas decisões apontam. Porém, a linha adotada por STJ e TJSP é clara: não há situação extraordinária que impeça que ele seja tratado dentro da estrutura do sistema carcerário. Hoje, fim de 2025, Roger Abdelmaci segue como um dos presos mais conhecidos do Brasil. Ele foi condenado após revisões a 181 anos de prisão por 48 crimes de estupro contra 37 pacientes, todos crimes praticados na clínica de reprodução. Cumpre pena em regime fechado em Tremembé, com passagens por unidade comum e hospital penitenciário por causa da saúde. Tem mais de 80 anos de idade e quase todo ano a defesa volta a insistir em pedidos de prisão domiciliar humanitária, que vêm sendo recusados pelas cortes superiores. E em 2025 ele voltou aos holofotes por um motivo diferente. Virou personagem central na série Tremembé, da Prime Video, que dramatiza a rotina do presídio dos famosos, com foco em figuras como Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, Roger Abdelmaci e outros condenados de grande repercussão. A série mistura realidade e ficção, mas reacende o interesse pelo caso criminal real, fazendo muita gente procurar de novo quem ele foi e o que realmente aconteceu. Para o público de True Crime, o caso dele é um choque por um motivo muito específico. Não é um estranho no beco escuro. É o médico famoso em consultório de luxo, atacando exatamente quem procurava ajuda para realizar um sonho de ter filho. Do ponto de vista jurídico, o caso Abdelmaci é lembrado pela combinação de fatores: número muito alto de vítimas, posição de autoridade médica, uso de sedação como arma e uma longa batalha judicial em tribunais superiores sobre prisão preventiva, domiciliar e regime de cumprimento. Ele também entrou nos debates sobre crimes hediondos, em especial sobre estupro e estupro de vulnerável, que foram fortalecidas ao longo dos anos com alterações na lei dos crimes hediondos e na legislação de crimes sexuais. No campo social, o caso escancarou como é difícil uma vítima denunciar alguém muito poderoso, ainda mais em um contexto médico, onde a palavra do médico costuma ter peso imenso. O medo de não ser acreditada, muitas das mulheres dizem que só encontraram forças para falar quando viram outras denunciando também. A comunidade anônima do Orkut foi uma espécie de semente de um movimento coletivo. E teve o papel da imprensa, que ao mesmo tempo que parte da mídia ajudou a amplificar a voz das vítimas, também houve períodos em que ele era tratado como celebridade absoluta, com pouco questionamento. Uma lição importante sobre não transformar qualquer figura muito famosa em alguém acima das suspeitas.
A discussão sobre prisão domiciliar humanitária. Até onde a idade e a saúde justificam retirar alguém condenado por crimes graves do sistema prisional? As decisões do STJ e STF, nesse caso, vêm sendo usadas como precedente em outros pedidos parecidos. No fim, o caso dele se torna um símbolo não só da violência sexual em série, mas também de como a justiça lida com criminosos poderosos e idosos. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o caso Roger Abdelmaci, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso mostra para o YouTube que você valoriza conteúdo bem pesquisado e responsável, e me ajuda a continuar trazendo casos reais, com contexto e sem sensacionalismo. Comenta aqui embaixo qual caso você quer ver aqui no canal. Aqui a gente já tem alguns casos bem detalhados que eu já trouxe anteriormente. Tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, eu volto a repetir, se inscreve no canal e vai ver os últimos vídeos. Obrigado por assistir até aqui, respeita as vítimas sempre e a gente se vê nos próximos vídeos.